Existe algo sobre ganhar em dólar através do trabalho como motion designer ou utilizando o After Effects que pouquíssimas pessoas falam sobre, e eu quero te falar sobre isso. Bom, meu nome é Jack da Two Dead Frog e aqui eu te ensino coisas sobre como você usar as suas habilidades enquanto motion designer para criar uma renda extra que vai se somando ao longo do tempo, trazendo uma recorrência para você. Para você que não me conhece, eu trabalhei por muito tempo com produtoras de vídeo. Eu tive minha própria produtora por mais de 10 anos trabalhando com grandes clientes e, de repente, eu descobri algo que foi uma virada de chave para mim, que foi a produção de produtos a partir do After Effects, templates, scripts, entre outras coisas. E eu percebi que isso é algo que poucas pessoas exploram, mas que pode trazer benefícios muito interessantes. E por conta disso, eu criei esse programa que é o Produtizae, né? Um link entre After Effects, produtização, criação de produtos digitais na área de motion, na área de After Effects. O que eu quero falar hoje para você é a equação entre troca de tempo por dinheiro. Hoje, o padrão, na maior parte das vezes, para quem trabalha com motion e para quem trabalha com After Effects, eu sou CLT ou eu sou freelancer e eu vou trocar o meu tempo por dinheiro, né? Mesmo o freela, ele vai pegar um projeto ou ele vai trabalhar por diária ou ele vai falar assim, ó, para esse projeto X eu preciso de tantos dias para fazer ou eu preciso de tanto dinheiro para fazer. Tem ainda uma terceira modalidade que é o freela fixo, que é uma espécie de aberração que existe no nosso sistema, mas que no final das contas é a mesma coisa, você está trocando o teu tempo por dinheiro. E qual que é o problema disso? O problema é que a partir do momento que você não puder trabalhar, não puder dedicar o teu tempo para o trabalho, você também não recebe mais. Isso pode acontecer, sei lá, por uma questão de saúde, uma questão de lazer, ou então porque você realmente precisa de um tempo, ou porque o teu filho vai nascer, entre tantas outras coisas. E um outro ponto que eu acho interessante pensar é o seguinte: quando a gente fala de tempo, o teu tempo ele é limitado. Então, para você escalar, ou seja, para você começar a ganhar mais, você precisaria começar a cobrar mais, se especializar mais, talvez, né? Começar a fazer um trabalho diferenciado ou abordar algum nicho específico e começar a cobrar cada vez mais pelas suas horas de trabalho, para você poder ter uma renda maior. E muitas pessoas têm muito sucesso fazendo isso. Só que mesmo assim chega uma hora que o teu tempo ele se limita e você não tem mais como ganhar. E é por causa disso que eu acredito muito nessa questão da produtização. Porque quando você cria um bom produto, esse produto que você está fazendo, ele pode servir muito bem para um cliente, mas ele pode servir também, sei lá, para 10 clientes, para 100 clientes, para 1000 clientes, o mesmo produto. O mesmo tempo que você levou produzindo aquele produto vai se multiplicar, que é uma coisa que hoje você não consegue fazer quando você trabalha como CLT, freela, enfim, que você faz um produto muito específico para um cliente final ou para alguns clientes finais. Essa equação, na minha cabeça, ela não fecha. Tá, mas por que criar um template é tão importante para quem trabalha com motion? As pessoas não falam muito sobre isso, mas quando eu comecei lá atrás a pensar nessa possibilidade, eu conheci um site chamado VideoHive, talvez alguns de vocês conheçam, e nesse site, que é um site da empresa Envato, né? Nesse site eu comecei a ver que existiam vários e vários templates sendo vendidos, projetos de After Effects, muitos deles
com uma qualidade técnica muito inferior ao que eu estava acostumado a produzir para os meus clientes. E uma coisa me chamou a atenção, tinha um número, a quantidade de vendas que cada projeto desses tinha. Eu comecei a fazer as contas, né? Por ser um marketplace, a gente sabe que tem uma porcentagem que vai para a plataforma. Na época eu não sabia muito bem a porcentagem, mas eu comecei a pensar em 50%. Se eu ganhasse 50% de cada uma daquelas vendas que apareciam lá, por exemplo, poxa, eu vou fazer um template parecido com esse aqui que tem bastante venda. E vou vender, sei lá, por $20, então a cada venda eu ganho $10, que é mais ou menos R$50. Se eu vender 10, eu ganho R$500. E se eu vender 100, eu ganho R$5.000. E daí eu comecei a fazer conta, porque isso é um negócio que não para ali. Porque se eu tiver um template, então, e ao longo do tempo ele vender 100, eu vou ter R$5.000, mas se eu tiver 10 templates ao longo do tempo, então eu vou ter R$50.000. Aquilo mexeu com a minha cabeça e eu comecei a pensar naquilo de maneira recorrente. Eu tipo, poxa, eu preciso descobrir como fazer para entrar nesse jogo. E as informações elas eram muito espalhadas, mas ali eu entendi que existia uma importância muito grande para mim, tentativa de criar esse tipo de produto, porque eu acreditava que aquilo poderia mudar um pouco a balança do tempo versus dinheiro. E por que eu estava sentindo essa necessidade? Porque na época em que eu comecei a entender um pouco mais sobre os templates e estudar sobre renda passiva, eu tinha tido o meu primeiro filho e ele tinha nascido prematuro. Então, do dia para a noite, eu precisei ficar muito tempo longe da minha empresa e isso mexeu bastante comigo, porque ali meio que eu liguei uma coisa com a outra. Eu já tinha alguns templates que eles estavam se vendendo e eu percebi que se em algum momento eu realmente precisasse, como foi o caso, aquilo poderia me dar uma força. Talvez não fosse naquele momento a minha renda principal, a minha mudança de chave total, mas era algo pelo menos com que eu pudesse segurar as pontas, ter uma garantia. Claro, é importante ter uma reserva financeira, mas quando você tem fluxo de caixa entrando todo mês na sua conta, sem necessariamente você precisar estar trabalhando, investindo seu tempo, isso é muito bom também. Então era um caminho a mais, era uma nova fonte de renda. Então isso foi muito positivo e eu entendi que isso não era importante só para mim, poderia ser importante para muitas outras pessoas, porque eu vi muitas pessoas que trabalhando na nossa área acabavam se sujeitando a coisas que talvez não gostariam, trabalhar com pessoas que não gostariam ou estender carga horária muito além do que gostaria, ou então trabalhar com projetos que não se identificava, ou não ter a possibilidade de criar coisas mais ao seu gosto, experimentar coisas, porque enfim, está ali um trabalho que tem a ver com coisas que talvez não goste tanto, né? Sei lá, tem tantas coisas no mundo de motion, né? E eu sei que talvez você queira experimentar várias delas e talvez não tenha oportunidade. E nos templates eu achei essa possibilidade de unir alguns universos. Tanto criar, me desafiar enquanto motion designer, criando coisas que eu gostava, quanto quebrar a equação tempo versus dinheiro. E para mim, o maior benefício que isso trouxe foi justamente eu poder ter uma renda a mais, que em dado momento essa renda se transformou na minha renda principal, a ponto de não fazer mais sentido ter uma empresa, né? Eu tinha uma produtora de vídeo, tinha, sei lá, 10 funcionários e 4 sócios comigo, e na minha balança começou a não fazer mais sentido ter que ter todos esses funcionários e sócios tomando decisões difíceis, quando os templates estavam me dando uma renda igual ou até superior ao que eu tinha como dono de produtora, e era um ambiente em que eu tinha total controle. Gerava uma renda recorrente, eu não tinha que depender da vontade de clientes, fazer alterações. Então acabou que tudo isso trouxe muitos benefícios para mim. E o principal benefício para mim foi ter tempo para me dedicar para aquilo que eu achasse mais importante. Como depois de um tempo
Eu tinha vários templates publicados. Eles continuavam se vendendo ao longo do tempo, sem necessariamente eu necessitar estar produzindo novos produtos. Isso me deu a possibilidade de ter tempo e avaliar o que eu achava mais importante. Seja ficar um tempo a mais com minha família, né? Porque nesse meio tempo nasceu minha filha também, então eu já estava com 2 crianças, uma esposa. Houveram momentos em que pessoas da minha família tiveram problemas de saúde, eu tive que me dedicar a cuidar dessas pessoas e eu pude fazer isso porque eu tinha essa renda recorrente, senão eu não poderia. Então isso colocou uma perspectiva diferente que não existia antes, que era, poxa, você não precisa só trabalhar, você pode se dedicar para aquilo que você achar mais importante, desde que você tenha o dever de casa feito e que você tenha uma renda recorrente que não dependa do seu tempo. E isso para mim foi muito benéfico e em momentos chaves eu pude fazer diferença na vida de algumas pessoas que eu amo muito. E eu acredito também que isso tem um potencial de mudar a carreira, porque foi o que aconteceu comigo. Então eu tinha, no meu caso, né, eu sempre trabalhei como funcionário de produtoras, depois eu fiquei um tempo de freelancer e depois eu criei minha produtora. Só que quando eu descobri os templates, eu percebi que o que eu fazia com esses produtos tinha o potencial de gerar uma mudança real, porque muitas vezes quando você trabalha com vídeo, você produz o comercial, você manda para a TV, o cliente fala, às vezes ele gosta, às vezes ele não gosta, mas a pessoa que consome o produto final, você não sabe, né? Às vezes você passa na televisão ou você faz um comercial e no final das contas, publicidade, comercial, é tudo o que a pessoa não quer ver. No caso dos templates, era uma relação um pouco diferente, porque as pessoas que consumiam, que compravam o meu produto, davam um feedback direto para mim, falando, pô, o trabalho está muito legal, a forma como você fez é muito bacana, e isso mudou a minha forma de ver o meu trabalho. Eu acabei me sentindo mais útil e acabei sentindo que o meu produto podia trazer um impacto real e bacana na vida de outros profissionais que trabalhavam com coisas parecidas com o que eu trabalhava. E isso foi bacana e isso foi algo que trouxe o potencial de eu querer mudar minha carreira. Foi naquele momento que eu resolvi abandonar a produtora da qual eu fazia parte e focar só nesses produtos e aprender o máximo possível sobre eles. E uma coisa que eu sinto, principalmente quando eu vou em eventos, né? Recentemente eu fui no Animotion, também fui na Filmicom, e nesses eventos, fora em grupos de WhatsApp, enfim, ambientes virtuais em que a gente conversa com outros motion designers, mas eu acredito que nesses eventos presenciais a gente acaba tendo uma proximidade maior, conhece as pessoas e acaba conversando sobre várias coisas. E eu sempre me vejo em uma realidade alternativa, em uma realidade em que eu não me dediquei a criar produtos que gerassem uma renda extra para mim, e daí eu consigo ver o meu futuro ali, qual teria sido o meu futuro. Por quê? Porque eu converso com muitos motion designers em que o tempo foi passando, eles ficaram naquele ciclo ou de freela ou de CLT, mas principalmente freela, trabalhando um job após o outro, sem criar uma biblioteca de assets digitais, e acaba que eu sinto as dores que essas pessoas relatam para mim, que elas estão, sei lá, mais ou menos com a minha idade, 40, 45, em que elas estão tendo ainda que ter uma rotina muito exaustiva, lidando com aqueles mesmos problemas que eu sempre tive que lidar, que é cliente sem prazo, cliente querendo alteração sem noção, cliente querendo pagar pouco, e ainda por cima tendo que virar à noite, tendo que se privar de momentos talvez interessantes com a família. E quando eles me relatam isso, muitas vezes com um ar de normalidade, eu não consigo ficar sem dizer o que eu penso em relação a isso. Eu não acho que é normal. Eu acho que tem outros caminhos. Aqui eu estou falando de templates para After Effects, ou venda de presets, ou qualquer outra coisa, mas eu acho que nós, enquanto artistas, ou enquanto motion designers, ou enquanto profissionais audiovisuais, nós temos um poder gigantesco nas nossas mãos e que a gente, na maior parte do tempo, usa só para os outros.
Então a gente tem que passar a usar esse poder para nós, ou seja, pegar isso que a gente sabe criar, essas narrativas que a gente consegue construir e criar uma história para nós que a gente possa monetizar em cima disso, seja através de produtos ou qualquer outra forma de você pegar o seu conhecimento e gerar valor, que hoje em dia existem várias delas, né? Através de, produtização de templates, scripts, ou então presets, ou então cursos. Poxa, mas existem muitos cursos no mercado já, mas você tem a tua voz e a tua experiência sobre aquilo que você aprendeu e aquilo que você faz de diferente. Então existe espaço para várias vozes. Então eu acredito muito no potencial que você tem de pegar o teu conhecimento, transformar em um produto e vender não só para uma pessoa, mas talvez para 100, talvez para 1000 pessoas. Eu acho que isso é muito importante. Mas então, qual que é o melhor momento para você começar a pegar as suas habilidades enquanto motion designer e transformar em um produto, começar a investir nesse tipo de coisa? O melhor momento é o quanto antes, porque o tempo está passando. E se você não usar uma parte do seu tempo para você criar, digamos, esse portfólio digital de produtos, o tempo vai continuar passando e quando você vê, vai ter perdido várias oportunidades. Então, o que eu acho você precisa, o quanto antes, parar e começar a dedicar tempo a isso, criar esses produtos, sejam eles quais forem. Você pode fazer várias pesquisas, enfim, existem várias maneiras que você pode se utilizar de buscar referências e ver coisas diferentes que você acredita que possa ser uma oportunidade e começar a criar agora, começar a criar o quanto antes, porque uma vez que você publica um produto desses, pode ser que ele não venda nada no começo, pode ser que ele venda, 1, 2 centavos, mas é a recorrência. Você vai criar um produto, você vai criar outro produto, você vai experimentar, você vai gostar, você vai querer fazer coisas diferentes, você vai pegar um produto e ramificar em vários outros, e quando você vai ver, você já tem uma biblioteca com vários produtos, e isso vai crescendo, isso vai virando a tua biblioteca de assets digitais que vão se vendendo ao longo do tempo, e daí você vai começar a explorar outras formas de distribuir isso, seja pelo Envato, seja pelo Gumroad, ou seja por um site próprio, ou seja criando conteúdo também, que é o que eu tenho feito, e você vai pegando o gosto de tudo isso, e você vai vendo que, com o passar do tempo, a renda vai se criando de diferentes formas, de diferentes fontes, vai começar a vir um pouquinho de dinheiro aqui, um pouquinho de dinheiro lá, e isso vai criando uma nova renda para você. Isso é muito legal. Então, se eu fosse te falar o momento certo para você começar a criar produtos a partir do seu conhecimento de After Effects, eu diria que é ontem, já devia ter começado. Mas ainda tem tempo, não se preocupe. Mas talvez você esteja se perguntando, beleza, você falou muitos benefícios, falou como funciona e tudo mais, mas como que eu posso fazer isso? Eu não tenho tempo, eu trabalho, tenho um emprego, ou enfim, eu tenho meus filhos que tomam todo o meu tempo e eu não consigo tempo para mais nada. O que eu vou fazer? Olha, eu te daria a seguinte dica. E falo isso porque eu já passei por isso também. No final das contas, parece que o trabalho, quanto mais você se dedica, mais ele te suga e mais ele precisa do seu tempo. Mas para isso eu tenho uma estratégia, que é a seguinte: pegue 10% do seu tempo, como se você fosse fazer uma poupança, digamos assim, você tem o seu salário, você ganha, 10 mil reais, você vai pegar 10% do seu salário e fazer uma poupança, né? Vai lá guardar todo mês R$1.000. Você vai usar a mesma lógica, você vai pegar 10% do seu tempo. Eu trabalho 10 horas por dia, beleza, pega 1 hora por dia, todos os dias. Poxa, eu não consigo começar com 1 hora inteira. Não, pega meia hora então e vai separando os possíveis projetos em partes menores e vai dedicando meia hora por dia, o que for, mas de maneira recorrente e sem falta. Quando você faz isso, você consegue viabilizar. Você pega a tua falta de tempo e através desses pequenos blocos de tempo, poxa, eu não tenho meia hora, pega 20 minutos, eu tenho certeza que 20 minutos você vai conseguir. E você vai desenvolvendo o projeto aos poucos, mas dia após dia, se você não parar de fazer, você vai vendo ele ganhar forma e ele vai sair do lugar. E uma coisa que você não deve fazer é tentar fazer um projeto elaborado demais.
não faça um projeto extremamente elaborado já de começo, de início, porque isso vai fazer com que, caso esse projeto não seja aceito, ou caso esse projeto tenha poucas vendas, você acabe se sentindo mal em relação a isso e desestimulando. O que eu sugiro é, pegue um produto simples. Talvez veja lá um produto que no Marketplace, na Envato, esteja vendendo bem e tente modelar ele ao seu estilo. Tenta fazer uma versão sua de uma entrada de logo, de alguma coisa do tipo, e faça isso 20 minutos por dia. E daí vai aprendendo, a publicar ele, a criar o vídeo de propaganda dele, a criar a descrição dele. 20 minutos por dia. Vai fazendo e publica ele, beleza? E depois, quando você publicar esse, você vai aprender bastante coisa com esse processo. Daí você vai publicar outro, daí você vai publicar outro. E daí com isso você vai aprendendo e com isso você vai usando o pouco tempo que você tem para ir criando uma nova renda e ao longo do tempo você vai gerar um ponto de virada para você, eu tenho certeza. E se você não fazer isso, você ao longo do tempo você vai estar desfalcado, digamos assim, porque você vai se manter com as mesmas inseguranças, com os mesmos problemas, digamos assim, a não ser que você consiga ganhar bastante dinheiro e que você consiga economizar bastante, porque daí você vai conseguir acumular uma renda bacana para você viver dessa renda dos juros, mas se não for isso, eu te recomendo fortemente que você comece a desenvolver esse portfólio de produtos digitais. Então assim, o que você não deve fazer? Você não deve focar só em clientes, focar só em dar seu tempo em troca de dinheiro. Porque se você fizer isso, ao longo do tempo, você vai estar desfalcado e você não vai ter nenhuma outra fonte de renda, né? Tem o pessoal que fala de investimento, que fala, você não deve colocar todos os seus ovos em uma só cesta, sei lá, alguma coisa mais ou menos assim. E eu acredito que você não deve colocar todo o seu tempo em apenas uma fonte de renda, em apenas um emprego, em apenas, sei lá, eu faço freela de motion. Não, você vai ter que diversificar e criar maneiras de fazer com que o seu tempo trabalhe para você. E para resumir, o jeito certo de se fazer é: continua fazendo seus freelas ou continua no seu emprego, se dedicando ao máximo, mostrando seu valor, mas separe uma porcentagem do seu tempo para criar produtos digitais que vão te gerar retorno ao longo do tempo, que vão crescendo cada vez mais essa tua biblioteca de assets digitais e que vai começar a te trazer dinheiro e que vai começar a te trazer segurança e que vai te trazer a possibilidade de você ter uma virada em que você não precise mais trocar tempo por dinheiro. E se fosse resumir como você faz para parar de trocar tempo por dinheiro, em alguns passos simples, eu te diria: primeiro, comece a separar uma porcentagem do seu tempo todos os dias para se dedicar a isso. Segundo, escolha um nicho, algo que você gosta muito de fazer e que você pode fazer um projeto nesse estilo, pequeno, de curta duração, sei lá, uma vinheta de 10 segundos, que você consiga transformar isso em um produto. Depois disso, cria teu cadastro na Envato, no VideoHive ou em um marketplace que você já usou antes e sabe mais ou menos como funciona e começa a entender como que funciona essa dinâmica para você publicar um projeto lá. E por último, dê um jeito de publicar esse projeto e sentir os resultados disso. Isso vai manter a tua moral lá em cima, porque você vai ficar feliz de ter um projeto online vendendo, você vai querer divulgar ele para os seus amigos, para os seus colegas, enfim, e você vai estar com vontade de criar outros. E eu comecei fazendo assim, e hoje eu tenho mais de 800 assets digitais que estão lá se vendendo todos os meses. Então é isso. Se você gostou desse conteúdo, eu te recomendo a curtir, compartilhar, me seguir no canal e mais desses conteúdos vão continuar surgindo, porque eu acho que é algo que poucas pessoas falam e é algo que pode fazer uma diferença muito grande na vida das pessoas. Espero que você tenha gostado desse vídeo até aqui. Um grande abraço. Tchau, tchau.